Falar muito com vocês também, gente. Né? Você já tá comigo há um tempão. Tem uma galera aqui que tá gravando agora, tá? Bora. Então vamos lá, essa é a aula um, né? A gente vai fazer aqui questões de temas diversos, né? Como é o primeiro dia, eu sei que alguns já viram, mas são temas de alta relevância que eu tenho certeza que vocês já viram em algum momento. Então a ideia aqui é eu falar do tema, a gente fazer a questão, vai ter algumas questões que eu vou trazer um pouco ali de teoria, mas eu a intenção não é dar aula daquele tema aqui, deixar ali o resuminho para que vocês possam visitar quando vocês forem treinar e falar aquilo que é mais importante. Como eu sou muito visual e eu acredito que de uma forma mais metodológica também, quando eu estou falando aqui a informação e vocês estarem visualizando aquela informação, é um sentido a mais que a gente explora, então acredito que isso facilita mais, então eu tento trazer um resuminho assim, bem direcionado daquilo que aquela questão abordou, até para facilitar depois quando vocês forem ver esse conteúdo, tá? Então, eu trouxe questões, aqui eu vi questões do Enamed, da prova da última edição, e vi também da UFMT, né, vi questões de outros locais também, mas basicamente hoje é base Enamed e INEP, revalida, né? Cadê? Então, para começar, a gente tem essa questão eu peguei no Enamed, certo? Então, um homem de 28 anos, ele é estudante universitário, reside na zona urbana, comparece à unidade básica, referindo ao aparecimento de lesões cutâneas na região dorsal da mão, há cerca de um mês após ter sofrido uma arranhadura do gato de rua. Isso é muito importante. A lesão apresenta ulcerada com presença de costa, além de nodulações próximas, né? Foi submetida à biópsia da lesão cutânea e cultura. Observou-se uma dermatite granulomatosa difusa, apresentou corpos e esteroides e material eosinofílico ao redor das células características. Qual a principal hipótese diagnóstica e o respectivo tratamento para essa enfermidade? É uma furunculose? É uma herpes zoster? Esporotricose ou paracoco? Acho que alguém já deve ter feito né, essa questão. Quem já fez, dá um joinha. A Leonora já fez. Bom, realmente, resposta C, né? Então, assim, gente, aqui a gente, furunculose, por exemplo, né? Furúnculo é uma infecção ali, tem um abscesso, o paciente já iria também ter mais sinais sistêmicos, teria algo purulento, né? Então, não tem nada falando sobre isso, e não tinha porque ele trazer arranhadura de gato para um furúnculo, o que é que tem a ver, sabe? Nem faz sentido. Herpes zoster, a gente sabe que a lesão do herpes zoster, né, começa ali com vesícula, geralmente ela serve um dermátomo, que não é o caso, tem uma lesão aqui difusa, e aí tem essa área aqui de onde provavelmente foi a inoculação, e você vê que tem, como ele tem uma disseminação linfática, né, vai seguindo tipo um caminho do linfático, como se fosse as contas de Rosário, tá? As contas de Rosário. Viu essa palavra, contas de Rosário, ou disseminação da cadeia linfática, uma lesão seguida da outra, eu tenho que pensar automaticamente em esporotricose. Isso aí não tem dúvida. A esporotricose, né, geralmente está naquelas atividades de jardinagem, mas também a arranhadura do gato, né, principalmente esses gatos de rua, ou mordedura. Cuidado para não confundir com a doença da arranhadura do gato, que é outra história. No caso da doença da arranhadura do gato, eu não tenho essa cadeia linfonodal toda atingida, né? Ela tem uma lesão de entrada, mas às vezes vai ter os linfonodos mais aqui da região cervical, tem aquela, quando evolui com mais gravidade, fica ali no olho também, tem uma granulomatose ali no olho e não é o caso. Então, só que muitas pessoas acabam confundindo a esporotricose com o paracoco, né? Que são doenças que elas têm um pouco de semelhança, principalmente quando vem aqui para as profissões. Então, só para lembrar, né?
a esporotricose, e aí tudo que está aqui, gente, não é por acaso, já vou logo avisando. Se está aqui é porque já caiu na prova. Então já teve uma questão do INEP que cobrava para você saber o agente etiológico e cobrava para você saber o meio de cultura que esse bicho crescia. Alguém já deve ter feito essa É, questão, não é? essa última edição, a prova de outubro, teve. Essa foi a penúltima questão. Certo. Pois é. Então já caiu isso em outras edições. Então tá lá, vocês vão ver que tá nos flashcards, eu pergunto várias vezes isso. Tudo que tá ali é porque já caiu e que tá aqui mais ainda, certo? Então, aqui assim não é que você vai estudar só isso de esporotricose, mas isso aqui é o mínimo que você vai levar para sua prova. É o mínimo, tá? Então você tem que saber qual é o agente, porque já foi cobrado, o meio de cultura já foi. Ai, pra Ai, que eu por vou que eu vou saber meio de saber de cultura? cultura? Porque já caiu na Porque já prova. caiu na prova. É só por É isso. só por isso. Eu tá dando Eu uma tá tendo uma microfonia de microfonia de sigla aí. sigla. Você pode desligar o seu áudio, por favor? Isso. Quando quiser falar, é só ligar o microfone e falar, tá? E aí, como que é a transmissão da esporotricose? Se dá justamente pela inoculação do esporotrix, né, na pele. E como é que dá essa inoculação? Geralmente é é, o agente, né, ele vai estar ali, pode estar na unha do gato, tá nos espinhos das plantas lá do jardim, nas farpas da madeira, com o cara tá lá mexendo em madeira. Então, na hora que penetra, né, ele tem um corte, ele inocula o esporotrix, certo? Então, a transmissão é inoculação, cuidado, porque isso faz total diferença do paracoco, que a transmissão dele é inalação, certo? Então aqui precisa o gato ir lá furar, precisa ele se espinhar com o negócio do jardim, certo? Das plantas, por aí vai. E o diagnóstico aqui a gente faz o diagnóstico clínico epidemiológico. Isso aqui vocês vão usar muito na prova prática, né? Vai ter um caso, chegou um cara aqui um jardineiro que levou um espinho há uns dias atrás e veio apresentando, né, essas lesões e tal. Aí, opa, aí meu diagnóstico clínico epidemiológico, pela epidemiologia do caso, do que está lá, é uma esporotricose. Por quê? Você vai pedir a cultura? Você vai. Você vai pedir a estopa, mas demora muito a chegar. A questão já deu pra gente, mas demora. Então, na prática, na vida real, a gente faz o quê? Dá o diagnóstico clínico epidemiológico. Com esse diagnóstico, eu já posso iniciar o tratamento, vou solicitar a cultura, né, a histologia ali, para ver o bicho e isso vai me confirmar quando apresenta principalmente os corpos esteroides, que é o que trazia lá na questão, e pronto. E aí, também na suspeita, o esporotricose, gente, ele começou a ser de notificação compulsória em 2025. Então, se vier algo cobrando de esporotricose, talvez venha ali no item para você notificar, tá? Foi atualizado em 2025. A Paracoco não notifica, né? E o tratamento é um antifúngico, é um intraconazol, ó. Tanto tá aqui na esporotricose, como tá na paracoco. Só vai mudar mais ou menos aqui o tempo de tratamento, certo? Tá na dúvida desses negócios, essas doenças aí que são mais diferentinhas, itraconazol, tá? Vai chutar no itraconazol. Aí tem alternativa. Eu já vi uma questão do mal pedindo a segunda opção para o paracoco, né? Não queria a primeira, queria a segunda. Exatamente. Então, no paracoco, eu tenho o Paracoxoides brasiliense, a transmissão, a inalação, geralmente vai ser aquele agricultor, o jardineiro. Como é que acontece? O paracoco está ali no solo, ele está fazendo as atividades lá da agricultura, da jardinagem, o que é que seja, trabalhando na coisa. E aí, quando ele mexe naquele solo, ele vai para o ar, o Sporotrix, certo? E aí ele inala esse fungo. E quando ele inala, esse fungo vai lá para o pulmão e começa a se proliferar. E aí a gente tem um achado
na radiografia de tórax, bem legal de saber, se vier isso falando numa questão, que ele tem um infiltrado ali, né, em asa de borboleta, tá? Mas ele poupa ápice e base, porque, tipo, no edema agudo de pulmão, por exemplo, eu também tenho asa de borboleta, mas aqui, ó, ele fica mais no médio, no campo médio do pulmão. Esse é o clássico do paracoco. A outra coisa que pode vir do paracoco, numa questão, para te dizer que é ele trazer o achado histológico da roda de Lehmann. Isso é muito clássico também nas questões, né? Ele pode te dar essa imagem, ele pode te dizer só que na histologia foi achada a roda de Lehmann, certo? E outra que eu já vi também em questões e também já vi em estações da prática, vai te dar lá um exame, né? O paciente chega ali, aí você pediu o exame, aí vai ter uma eosinofilia intensa. Também tem aqui nesse, mas aqui é bem marcante de ter essa eosinofilia. Vai falar mais ainda a favor do paracoco. E tem uma lesão que é na boca, no flashcard tem a foto dessa lesão, que é essa estomotite muriforme. Também já vi questões que dizem assim, ó, o paciente chegou e tal, foi avaliado na uroscopia, no exame físico, observou-se a estomatite muriforme. Cara, você viu isso? Você vai procurar o que na questão? Paracoco. Viu roda de Leme? Paracoco. Tá? Se for um cara, aí com certeza o cara lá vai ser um jardineiro ou um agricultor também. Beleza? Entendeu, gente? Tá legal? Fica tranquilo assim, dessa forma. Dá um joinha aí. É uma revisão Uma revisão rápida mesmo. rápida. Tanto a asa de borboleta quanto a roda de Leme é paracoco? Isso. Isso. É? Esse lado Esse aqui. lado aqui. Tá. Esporotrix só se tiver trauma, né? O esporotrico tem que ter Esporotrix tem que ter inoculação, inoculação. tá? Tá? Tem que E ter o alguma clássico alguma essa rosário aqui, ó. Ah, Certo? certo? Essa Essa disseminação disseminação linfática em linfática em pontas de pontas de rosário. rosário. Que Pontas ele de vai rosário seguindo. É, É. tiver uma Asa de questão. borboleta e Isso. roda de Leme, é isso? Esse aqui é o Esse roda aqui é de o roda de leme, leme. que é o do Tá. Que é do navio lá, navio lá. Tá. certo? Certo? É. Paracoco. Isso. Isso. Tá. Bora lá. Bora lá. Um homem de 34 anos se dirige à UBS. Um homem tem 34 anos, dirige à UBS, tem febre, tem dores moderadas de intensidade, mancha no corpo há 3 dias. Beleza. No dia da consulta, ele iniciou com dores abdominais, ele tinha vômitos incontroláveis, isso faz total diferença. Se eu disser que ele tem só vômitos e vômitos incontroláveis, eu estou dando gravidade a isso, não é qualquer vômito. Então já se liga, não é uma coisa simples. No exame físico, o cara tá prostrado, tá lá, né, sonolento e tal. Mucosa está corada, as extremidades está bem perfundida, a pressão arterial está 120 por 80, respiração tá boa e a cardíaca também. Eu não tô vendo aqui sinais de choque hipovolêmico, né? Tem uma extremidade bem perfundida e tal. Isso é muito importante que eu dê conta para eu descartar sinais de choque para na hora da minha classificação ali da dengue. E a palpação abdominal, e leve dor à palpação abdominal, sem outras alterações. Qual a hipótese de diagnóstico? O diagnóstico todos vão, é que é dengue, ok? O ponto é classificar essa dengue e saber os exames que a gente vai fazer e para onde vai mandar esse paciente. Qual é o grupo desse caso aqui? Quem é que pode dizer? Grupo C, E por quê? por causa dos sinais de alarme. Sinais de alarme. Você pode falar um? Dores abdominais, vômitos. Isso. Dores abdominais só se vier sozinha, não seria se configuraria um sinal de alarme, certo? Mas quando ele traz
característica a mais, dor abdominal intensa, vômitos incontroláveis, refratário, aí é sinal de alarme. E isso causa muita confusão, principalmente lá na prática. Mas E pelos vômitos serem vômitos incontroláveis, persistentes. principalmente, exato. Isso é o que mais salta aos olhos. Mesmo ele sem ele ter dor de cabeça retroocular? Como é? Mesmo sem ter dor de cabeça retroocular, já identifica dengue? Sim, sim. Aqui a sua hipótese é essa. Desliga só teu áudio, porque tá dando essa microfonia, não sei porquê. A sua hipótese é dengue, né? Não dá para ser outra, porque nem tem aqui nas opções. Então, aí você precisa classificar. Então, classificamos o grupo C, porque no grupo C tem que ter sinais de alarme. Se fosse sinais de choque, se ele tivesse, por exemplo, hipotenso, né, taquicárdico, tempo de enchimento capilar aumentado, isso era sinal de choque. Então, aí seria grupo D. Então, se é grupo C, eu tenho duas opções. Já cancelei essa e essa. Então, agora o que eu vou fazer com esse cara? É o grupo C. Prescrever hidratação oral. Primeiro que o cara tá morrendo de vomitar. Isso faz sentido para vocês? Analgésico e antitérmico é importante, né? Solicitar hemograma, sim, com certeza. Plaqueta, anticorpo. Tá correto isso aqui, gente? Não está correto. Por que, Fábio, que não está correto? Porque tá há 3 dias o quadro de duração. Até 5 dias, o exame que eu solicito, qual é? O NS. Fábio, a prova do laço não seria também um Seria. diagnóstico? Não, mas aí a prova do laço é em outro solicitar o contexto. Sim, a prova do laço a gente vai fazer, mas se ela é positiva, ela dá o grupo B. Mas aqui não precisa, né? entendi. Trazendo para a questão, a gente tem que trabalhar o que é que ela traz aqui para a gente. Então, eu já sei que ela quer que eu classifique, dizer o que é que eu vou fazer. Então, nesse momento que eu sei que é uma dengue do grupo C, ou seja, uma dengue que tem sinais de alarme, então eu vou internar o paciente, vou prescrever uma hidratação parenteral. O paciente com dengue é um paciente que eu preciso hidratar com veemência, certo? Vou fazer um analgésico, o cara tá com dor, não vou deixar ele com dor. Ele tá com febre, não vou deixar ele com febre, vou dar um antipirético também. Ele tá vomitando muito, então vou dar um antiemético, né, endovenoso. Vou pedir um hemograma com certeza para ver como é que tá essas plaquetas. E eu tô com a hipótese, né? Ele tá dizendo aqui, ó, hipótese diagnóstica. Eu não fechei ainda, mas com esse quadro a minha principal hipótese é essa. E o que é que eu preciso para cravar? Nesse caso, eu preciso o antígeno NS1. Por quê, Fábio? Porque ele tem 3 dias. Até o 5º dia dos sintomas, eu solicito o NS1. Isso caiu, inclusive, na minha prova prática, tá? Após o 6º dia, aí é que eu solicito sorologia, o PCR, sorologia para IgG e IgM, que é quando ele passa a ter ali a possibilidade de dar positivo. Tá? Isso que é muito importante você saber, já vi cobrando em vários locais, certo? Muito importante mesmo. E aí você vai manter o paciente no leito de observação até ele estabilizar, tá? Se fosse o grupo D, aí aqui, ó, isso aqui, você não pode jamais ir para sua prova sem saber de dengue, minimamente isso. Minimamente, tá? Diagnosticar é para saber, obviamente, mas a questão ela não vai te pedir só para tu dar o diagnóstico de dengue, que isso é muito simples, gente. Dar um diagnóstico de dengue é muito clássico, né? Mas você precisa classificar ela em A, B, C ou D. As questões trazem, não que não tenha já cobrado o A, o B, mas o que as pessoas enrolam mais é aqui no grupo C ou D. Porque no grupo A é aquele paciente que está de boa, né? Ele não tem comorbidade, não tem risco social, não tem extremo de idade. Tá lá, não, tipo, tem, mas estou de boa. Então você vai mandar, vai fazer dieta oral, indicar ingesta de 60 ml de líquido por quilo dia, né? Hora, na verdade, por dia. E aí metade disso ali pode ser soro de reidratação. Isso você faz tanto para o A como para o B. Só que o B
você vai deixar ele na unidade básica de saúde e fazer um exame de hemograma para ver como é que está esse exame, para ver se libera ou não. Então, como é que eu sei que o paciente é B? Se eu faço a prova do laço, deu positivo. É um paciente que ela tem dengue e é gestante, só pelo fato dela ser gestante, já é B. Se ele tem dengue, tem diabetes, B. Se ele tem dengue, menor de 2 anos ou idoso, B também. Pode precisar mais nada. Tem um risco social, ele não tem, mora na rua, não tem como vir se piorar, B também. Certo? Para você ficar mais alerta. Aí o problema é o C. Então, por favor, não confunde mais o que é sinal de alarme e sinal de gravidade, tá? Isso faz total diferença. E aí, olha bem os sinais de alarme, que isso aqui é o que mais cai. Então, o paciente está lá dizendo, estou com sangramento de mucosa, está irritado, está letárgico, está tendo diminuição do nível de consciência. Ele pode ter líquido acumulado. Vocês lembram que na dengue o problema é que o líquido intravascular vai se disseminando para o terceiro espaço, né? E aí vai saindo o líquido, extravasando o líquido para o terceiro espaço, o hematócrito sobe lá para as alturas, a concentração desse sangue, por isso que a gente tem que hidratar muito. E esse líquido vai para o terceiro espaço. Que espaço é esse? Ele pode se acumular lá no saco pericárdio, dar um derrame pericárdico. Pode se acumular lá no abdômen, causando ascite, né, na cavidade peritoneal, certo? Então, na dengue pode ter isso. Então, se você faz lá um FAST num paciente que está com dengue, chegou com diminuição de e tem um derrame, grau 6, sinal de alarme, gravidade total, né? Sinal de alarme, na verdade. Vômitos persistentes, abdômen com uma dor contínua, intensa, certo? Não é só dor abdominal. Cuidado. Se for numa prova prática, quando você for perguntar lá, é dor abdominal intensa, hipotensão postural, lipotímia, isso, se o cara tá tendo hipotensão, na hora que levanta, baixa pressão, ele tá faltando volume. Hepatomegalia, um hematócrito elevado, né, pela essa perda de líquido para o terceiro espaço. Então, isso aqui são sinais de alarme que, se você vê na questão, você vai dar o diagnóstico de dengue, vai classificar como um grupo C, e vai fazer a sua conduta. Qual a conduta? Você vai internar o paciente na enfermaria ou na sala de estabilização, né, que tem um cuidado mais de perto. Aí você vai fazer, eu já vi isso sendo cobrado no INEP, tá? 10 ml por quilo IV na primeira hora, e você faz e mantém na segunda hora a mesma situação. 10 ml por quilograma, né, na segunda hora também. Só que eu já vi questão também, só simplesmente dizendo, você no grupo C, eu faço 20 ml por quilo nas próximas 2 horas que ele chega para mim. Tá? Então pode vir das duas formas. Já veio no INEP essa forma aqui. Então, assim, gente, tem que saber. Dengue é uma coisa que você tem que saber no detalhe, porque é o dia a dia do cara que está lá trabalhando na UBS. Então, é o detalhe mesmo. Sempre que você vai te dar uma doença que é muito comum no nosso país, saiba no detalhe, tá? Grupo D, sinais de gravidade. Aí eu já venho aqui, ó, sinais de gravidade, o paciente está quase morrendo. Você não vou decorar isso. Sinais de choque. Se o paciente tem sinal de choque, é grave. Que é sinal de choque? Aumento do tempo de enchimento capilar, diminuição do nível de consciência, tá com oligúria, né? Hipotensão, pulso filiforme, tá? Essa hipotensão convergente, a sistólica próximo da diastólica. Então, tudo isso são sinais de choque. Logo, meu paciente é grupo D. Então, o tratamento, ele tem que ir para UTI, é um paciente gravíssimo, certo? Então, é grupo D. Você lembra daquele carro D20? Então, é grupo D, faz 20 ml em 20 minutos, né? 20 ml, D20-20, eu sempre falo, grupo dengue D20-20. 20 ml por quilo em 20 minutos. Reavalia, não resolveu, repete. Ok, isso aqui tem que saber. Ok? Isso aqui tem que saber, isso aqui tem que saber, não tem como. Não tem como. Entenderam? Já sabiam isso aqui? Deu para. Aqui o meu objetivo aqui, gente, é revisar.
Ah, Fábio, mas eu nunca vi. Tá, mas você vai ver, vai ter aula disso nos módulos. Depois a gente vai se debruçar mais. Aqui não é para dar aula, aqui é para te chamar a atenção para o que cai, tá? Vamos lá. Que foi também dessa última prova. Então, o paciente tem 58 anos, ele procurou atendimento na unidade devido a um quadro de que ele chegou por uma dor torácica à direita. Já grifa. É a causa ali, tudo começou daí. Aí está associada a um leve desconforto respiratório e também tem febre. Sempre que tem febre no negócio, a gente precisa pensar que pode, não é sempre que vai ser isso, que vai ser infeccioso. Mas sempre que tem febre, a gente já começa a pensar também que possa vir algo infeccioso, ter algo infeccioso ali por trás, tá? Não foi aferida, ele só teve a sensação febril. Tem 3 dias de evolução, esse quadro. Importante também. Nega tosse, não ou expectoração. O paciente era previamente rígido, né? Um paciente, um adulto jovem, com história de tem tabagismo de longa data, beleza. No exame físico, ele tinha uma lesão na região médio-basal do hemitórico, na região medial, na parte para base, hemitórico direito, apresenta uma expansibilidade reduzida. Aqui é semiologia pura, tá? Tem que dominar a semiologia para fazer essa questão. Prêmio tóraco vocal. Isso aqui. Viu isso aqui? Você já tem que ter 2 diagnósticos muito claros na sua cabeça. E excluir um principal. Tipo, pneumonia. Tem frente tóraco vocal reduzido? Sim? Não? Quem mais? Só a Neuciane e a Leonor que estão comigo nessa aula. Cadê o resto? Pode botar aí o joinha. Ô, Rafael, boa. Pneumonia, o freio tóraco vocal não é reduzido, ele é aumentado. Tem uma aula que eu explico bem bonitinho o frente. Eu acho que eu tem isso na minha aula que eu dei. A percussão tem presença de massa 6. Massa 6 a percussão. Gente, percussão no tórax é para ser maciço? Não é. É timpânico. Se tá maciço, tem alguma coisa ali acontecendo. E tem uma ressonância pulmonar reduzida e ausência de ruídos adventícios. Ele não consegue ouvir ruídos adventícios naquele local. Com base no exame físico, que é a pura semiologia, qual é a sua principal hipótese? Um cara que estava com febre, uma febre baixa, com quadro ali de 3 dias, e tá com tudo isso. É um pneumotórax espontâneo? Pneumotórax, o paciente ia ser massa 6? Não ia ser. O hemotórax é timpânico, né? Timpânico. Então já cancelava aqui. E também não ia ter febre, provavelmente, sabe? Não tinha esse quadro mais toxemiado. Não ia ter. Derrame pleural unilateral, né? O derrame pleural diminui sim o frame tóraco vocal. E também ele fica maciço, né? Tá cheio de líquido naquela região. Então, quando você bate, tá maciço. E também não dá para ouvir os ruídos, porque tá abolido ali também pelo líquido, que não deixa auscultar. A atelectasia, a gente não tem nada muito clássico aqui de atelectasia. A atelectasia é quando eu tenho uma redução, podia até estar maciço na percussão, mas ele tinha desvio ali da traqueia, é mais a nível alveolar, certo? E pneumonia por consolidação. Pode ser uma pneumonia, né? Mas ela está evoluindo aqui, eu tenho a certeza que ele tem um derrame pleural. Quando vocês vão, gente, frente vocal, eu vou explicar porque isso eu acho muito massa. E assim, ajuda muito em muita coisa, tá? Isso aí é o pulmão, aqui é a pleura. O nosso paciente tinha um líquido aqui, ó. Tá? O paciente tinha um líquido aqui, na base. Então, na hora que ele percutia aqui, esse espaço,
estava cheio de líquido. Então ficou maciço. Beleza. Mas por que que o frênito? O que é frênito? Frênito é quando você coloca a sua mão aqui, a mão espalmada, e aí você vai 33. Aí essa vibração do som vem, e ela tem que chegar aqui na sua mão, para você sentir o frênito. Mas vocês estão notando que está vindo a vibração e eu tenho um líquido aqui que não deixou a vibração chegar até a minha mão. Então, como é que eu vou sentir esse frênito? Então, eu tenho um frênito tóraco-vocal diminuído, porque eu não sinto. Eu tenho um líquido aqui. Ah, mas não é líquido, é ar. Aqui, é ar. E aí, o frênito fica aumentado ou diminuído? Cristine, alguém? Aumentado, joinha, ou diminuído? Aumentado, Fábio. Se esse vem aqui, Aumentado. vem aqui de novo a onda. Aí ela vem. Poxa, chegou aqui. Aí aqui tem ar. Como é que ela vai chegar aqui na minha mão? Se ela não tem um meio para essa onda se difundir até aqui? Então, infelizmente, o frênito tóraco vocal também diminuído. Entenda o porquê. Ou seja, sempre que eu tenho um anteparo, ou ar, ou líquido, o que quer que aqui entre o parênquima pulmonar e a parede torácica, o meu frênito está diminuído, certo? Deu para entender? Isso aí vai ajudar vocês em tanta questão, vocês não têm ideia. Vão lembrar eu falando disso, por isso que eu estou demorando aqui. Aí vamos supor que o nosso paciente, na verdade, tem uma pneumonia. Agora o pulmão está aqui, ó, colabado aqui. Não, vou fazer desse lado, né? Para acaraiar toda aqui a história. Aí aqui ele tem uma pneumonia. Aqui é a pleura parietal. Aqui é a parede do tórax, normal, tá? Tá tudo bonitinho, tudo normal. Só que aí ele vem aqui, ó. Aí o brônquios principais vem aqui. Aí eu tenho uma pneumonia bem aqui, lobar. O que é uma pneumonia? É uma inflamação lá nos alvéolos e enche os alvéolos de exudato. Então eu encho o parênquima pulmonar de líquido. E o som, quando ele chega aqui, ó, que ele acha um líquido. Quem já ficou com uma pessoa batendo um líquido lá debaixo d'água, que você escuta muito bom, o som se propaga bem, né? Ali. Então, na hora que eu coloco a mão aqui na parede do tórax, que tá tudo juntinho, ó. Tá junto, tá consolidação com a pleura parietal, na pleura visceral, pleura parietal e parede torácica junto, tá? Então a onda, ela chega aqui, fica mais rápido, mais intensa e eu consigo sentir um frênito tóraco-vocal aumentado na pneumonia. Então, quando eu tenho algo que é no parênquima pulmonar, no tecido pulmonar ali, preenchido ali com sólido, com líquido, né? No caso da pneumonia, eu aumento esse frênito. Na percussão aqui, gente, vai estar como? Mais para timpânico ou maciço? Nessa região lobar? Percussão. Isso é muito importante. Percussão é maciço, mais para maciço. Qual é o som característico da pneumonia? Estertores crepitantes, crepitações finas, certo? Crepitações, tá? Som característico principalmente asma, bronquiolite, sibilos difuso, né? Quando é na traqueia, mais roncos, tá? Então isso é muito importante. Então aqui eu tinha um derrame pleural lateral. A próxima conduta era fazer uma toracocentese para fazer a avaliação desse líquido pleural, né, fazer os critérios de Light, ver se é um complicado ou não complicado. Vou começar um tratamento para esse paciente, provavelmente ele tem uma pneumonia também, e a consequência da pneumonia pode ser desse derrame, né? E
Começar a antibioterapia e fazer o CLAD light e ver se é complicado ou não complicado. Aí define a conduta. Aqui vocês vão depois ver, ó. Eu fiz um resuminho, mas é só para vocês entenderem como é. Mas agora entenda esse frente, pelo amor de Deus, que isso aqui ajuda muito, certo? Quando eu entendi isso, melhorou muito as minhas questões. Bora lá. Próxima questão. Menino de 11 anos, previamente ido há 4 dias. Ele se queixa de um mal-estar, ele está com cefaleia, ele tem uma tosse seca e um cansaço. Está acompanhado de febre, com a temperatura de 38 graus, no primeiro dia do quadro. Ele estava com a febre, né, de 38. Ele procurou atendimento médico no primeiro dia. Aí foi feita uma radiografia do tórax, que revelou uma presença de um infiltrado difuso, com acentuação parailar e peribrônquica. Ó, então tem um infiltrado no parênquima pulmonar, que está mais concentrado na região parailar do centro aqui, e peribrônquico. Aí, beleza. Sim, aí foi feito o salbutamol, provavelmente ele pensou em asma aqui, melhorar, fazer uma broncodilatação, e foi feito uma amoxicilina nesse primeiro dia. Aí o quadro, depois, aí ele foi para casa, né? Aí o quadro clínico manteve-se inalterado após 72 horas, que é quando ele volta no hospital, do uso da medicação. Aí ele retorna, mesmo tomando amoxicilina, que é o tratamento indicado para uma pneumonia bacteriana típica, ele pega e não melhorou nada, certo? E tá usando a primeira coisa, tá usando a medicação corretamente? Tá, beleza. Retornou, tá tomando a medicação e ele está febril. 48, tá com a frequência, tá com taquipneia, a ausculta pulmonar está com presença de sibilos ao final da expiração. Bilateralmente tem estertores finos em base pulmonar. Estertores finos e crepitações, mesma coisa. Realizou radiografia de controle, está inalterada, mantém o mesmo padrão. O quadro apresentado é compatível com asma, tuberculose, uma pneumonia atípica ou uma pneumonia por uma broncoaspiração? E aí? Pneumonia. Quando você estiver fazendo questão, eu quero que vocês façam questões também. Fazer questão não é a mesma coisa. Ah, eu fiz, pronto, já. Quando a gente faz a questão para a gente realmente evoluir nesse conhecimento, eu tenho que fazer a questão, entender o que está certo e saber por que as outras estão erradas. Se você tem uma opção lá que você está vendo ali, tá na e não sabe por que ela está errada, você tem que estudar aquele item. Então a questão você estuda ela toda, tá? Então quando vocês estiverem fazendo isso, eu não entendi sobre a broncoaspiração, que foi. Alguém falou de broncoaspiração. Não, eu só falei que, tipo, é pneumonia, só que daí ele falou, o menino falou ali que qual das duas? É que não tem nenhum sinal de broncoaspiração, ele não vomitou, nem nada do tipo. Exatamente. Geralmente, quando é broncoaspiração, vai vir ali um quadro. É um paciente que estava vomitando, ou que ele teve um quadro anterior de rebaixamento do nível de consciência, ou um paciente que já é mais debilitado, um paciente que já estava internado com diminuição de nível de consciência, e aí estava se alimentando broncoaspirou. O infiltrado também é mais difuso, sabe? É uma consolidação maior, é mais, como é polimicrobiano, também acaba atingindo, ele ficaria mais toxemiado, né? Então, mas não poderia ser asma? Por que eu nem pensaria em asma nesse ano? Por que não é asma? Alguém sabe dizer? Por que você excluiu asma? Primeiro porque tem febre e segundo Boa. porque Vamos pegar esse conceito, galera? tem Eu tô estertor diante também, de um né? caso, né? Asma é uma reação alérgica, não tem infecção. Então, em geral, asma não está associada a um quadro febril ou febre.
certo? Febre, a gente vai pensar em processo infeccioso. É tanto que... E por que que ele não melhorou? Por quê? Porque ele tratou a pneumonia com a medicação que a gente trata normalmente. Mas ele tratou para pneumonia adquirida na comunidade típica, que seria basicamente ele tentando cobrir Streptococcus pneumoniae. Mas aqui é uma atípica. A amoxicilina dá certo para atípica? Não dá. Qual é o que daria? Macrolídeo, tá? Macrolídeo. Exemplo, azitromicina, claritromicina. Então, assim, gente, para a vida também, porque isso que a gente vai pegar muito na nossa vida, né? Veio uma pneumonia adquirida na comunidade e tá a cara do strep, que é o agente mais comum ali de pneumonia na comunidade, é o Streptopneumoniae, que é um germe típico, tem outros. E a maioria você vai tratar ali com amoxicilina ou amoxicilina mais flavonato e já vai resolver. Mas quando tem um risco de ser uma bactéria atípica, micoplasma, por exemplo, que é um dos comuns, né, Legionella, Cleridophila, você tem que associar a essa amoxicilina, você faz um macrolídeo. E aí o macrolídeo seria, para tratamento ambulatorial, que eu teria a azitromicina, tá? Beleza? Pega esse conceito, porque também já caiu muito nessas provas, né? Para o tratamento da pneumonia. Se é uma pneumonia, lembrando que tem pneumonia que é viral, é um quadro muitas vezes mais brando. Até caiu na prova do Revalida, dessa edição. Mas a gente vai ver depois. Tá? Beleza? Pra frente. Agora eu tenho um menino de 10 anos, ele é morador, um menino de 10 anos, morador de área urbana, ele está em avaliação no pronto atendimento por apresentar dor no cotovelo direito. Ele tem dor no cotovelo direito há um dia, no direito. Aí, há uma semana, isso iniciou um quadro de febre, né, 1 a 2 picos ao dia, associado à dificuldade para deambular devido ao joelho direito estar doloroso e inchado. Então, ele tem no cotovelo e também já teve no joelho. Após 4 dias, ele percebeu que o joelho melhorou e foi para o tornozelo. Isso aqui, gente, dor articular migratória que estava num canto e foi para o outro, eu já tenho que ter um diagnóstico na minha cabeça. Alguém já tem com esse achado? Alguém já tem? Ninguém? Boa para frente. Pode escrever isso que a gente. Sim, boa. Diz só sim para não dar spoiler para os outros. Fica inchado, um pouco avermelhado, tá doloroso, com melhora em 2 dias. Aí há 3 semanas ele havia se queixado. Aí se tu não sabia até ali, agora tu vai saber. Há 3 semanas atrás, ele tinha se queixado de uma dor de garganta. Opa, faringoamidalite, provavelmente. Tem outras queixas. Ele nega contato com animais domésticos. No momento do atendimento, ele está com dificuldade para movimentar o cotovelo direito, continua lá com a dor, né? Tem frequência cardíaca de 110. Olha aqui, tem um sopro sistólico. E o restante do exame físico está normal. Qual é o diagnóstico aqui, gente? Para eu poder saber tratar. Considerando o quadro clínico, qual foi o agente etiológico e qual é o tratamento de escolha? D, quem dá mais? Todo mundo concorda que é D? Leonora. Então aqui eu tenho um diagnóstico de febre reumática. O que é a febre reumática? Por que pode ter acontecido aqui?
Quando o paciente tem uma faringoamidalite, a gente tem que ter prevenção, fazer uma prevenção primária, que seria o quê? Tratar essa faringoamidalite com penicilina benzatina, certo? Até 9 dias. Isso é profilaxia primária. Eu não tratei. E agora se instalou a febre reumática. Eu faço profilaxia agora primária ou secundária? Se for secundária, levanta a mão. O joinha. Gente, já aconteceu. Já se fudeu o cara aqui. Ele já tem a febre reumática. Então agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou tratar com a penicilina benzatina para eliminar alguma cepa que ainda possa ter ali do Streptopiógenes. Ele é grupo A ou é grupo B? Tem que saber, porque já vi que estão cobrando essa parte aí de grupo A, grupo B. Streptococo grupo A é da amígdala. A de amígdala, que é o piógenes. O grupo B é lá de baixo, na vagina da mulher, que é o A-galáctea, principalmente. Que é o grupo strepto do grupo B é o que a gente trata lá no recém-nascido. Quando ele nasce, ele tem infecções, isso a gente vai tratar. Então tem que saber, grupo A e grupo B. Tá? A de amígdala lembra do piógenes. E aí a gente faz profilaxia primária na hora que a gente identifica essa faringoamidalite, já trata com penicilina benzatina para evitar que ele evolua para febre reumática. Aqui ele não foi tratado. E aí ele começou aqui a ter os critérios de Jones, né? Que é essa dor articular não dor, mas afetação da articulação, tá com edema, tá com dor à mobilização, diminuição da mobilidade, né? Tem cardite, né? Tem alteração do coração, que é outro dos critérios de Jones. Outros critérios seria a córea, que é critério independente, geralmente ela vai vir, a córea de Seyderhan, alguma coisa assim. Então são critérios maiores que você faz pensar na febre reumática. Já tenho aqui o diagnóstico, vou fazer, quem causou isso foi o streptopiógeno, e eu vou tratar com penicilina benzatina. Aí vou estratificar, né? Dependendo do risco dele, a gente vai fazer até 21 anos, por 10 anos, a vida toda. Se, por exemplo, for grave, é a vida toda, né? E aí, gente, outra coisa, só para que fique muito claro na cabeça de vocês, se eu tratar a faringoamidalite na data correta, ela previne febre reumática. E a GNPE, a glomerulonefrite pós-streptocócica, também previne? Ou não? Ainda mais? Quem é assim, levanta a mão. Joinhas. Bora participar, gente. Bora se animar. Se vocês participam, eu fico mais animado também e vocês aprendem mais. Ninguém sabe? Então, infelizmente, se o cara tem tendência a ter a GNPE, por mais que eu faça a profilaxia primária, tratando em tempo hábil esse paciente, ele vai desenvolver a GNPE, certo? Isso o INEP ama, já caiu na discussível algumas vezes, na objetiva nem fala, então você não pode para você saber disso também. GNPE sempre vai ser aquele paciente que tem uma história de faringoamidalite prévia e chegou para você, né, com problemas renais, edema na face, tá? Então, por aí vai. Mais cenas para os próximos capítulos. Aqui, eu tenho um paciente de 21 anos, ele é portador de diabetes mellitus tipo 1, diagnosticado há 5 anos. Ele foi levado à unidade de pronto atendimento devido à dor abdominal, tinha náuseas e vômitos. 21 anos, diabetes tipo 1, dor abdominal, náusea e vômitos, já tenho que estar pensando em um diagnóstico. Os familiares informam que está sem insulina. Não tem insulina. Há 3 dias. Tá te entregando tudo aqui, o jogo todo, né? No exame físico, ele encontra-se torporoso, tá desidratado. Se tá desidratado, eu já sei que eu vou ter que tacar volume nesse paciente. Hálito tá cetônico, dor abdominal, palpação profunda, de forma generalizada. Isso não quer dizer poritonite,
Peritonite é palpação, é dor, a descompressão brusca, não é a palpação profunda, está dolorido porque a vascularização ali está muito ruim devido à densidade do sangue que está cheia de açúcar, né? Então não circula bem no abdômen, dói. Ao exame, a frequência cardíaca está 112, frequência respiratória taquipneico. Qual é a respiração comum aqui nesse diagnóstico? Quem sabe? Semiologia. Então, aí ele te deu aqui um achado do laboratório. A glicemia 472, Kussmaul, exatamente. Gasometria está com a acidose, né? Ó, tá menor que o normal, a acidose. É metabólica ou respiratória? Aí eu preciso ver o bicarbonato e o CO2. Ele me deu o bicarbonato. Então, tá diminuído. Então, se eu tenho uma acidose e o bicarbonato, que é uma base que está diminuída, eu tenho uma acidose metabólica, tá? E a creatinina? O que é que isso aqui me diz, gente? Alguém sabe? Para a vida também de vocês. Sempre que tiver num quadro onde o paciente está com hipovolemia, ele tem grande chance de estar evoluindo também com uma injúria renal aguda. Como é que eu vou fazer isso? A creatinina elevada. Então, quando você vê um exame, olha ela, porque se ela estiver alterada, você tem ali também associado a essa cetoacidose, já está causando disfunção em órgão-alvo, como o rim. Ele já está evoluindo com a injúria renal. E o potássio está baixo, isso também é muito importante. Eu não posso fazer aqui insulina sem repor esse potássio primeiro, tá? Então, pancreatite aguda, iniciar a dieta zero, nada que ver. Pancreatite aguda, você vai ver um paciente que vai chegar no hospital fazendo a questão vai te trazer que é uma dor abdominal, muitas vezes em faixa, em barra, e muito vômito. Muito vômito, muito vômito. Esse vai estar na questão. Aí tu começa a pensar mais em pancreatite. Estado hiperosmolar e hiperglicemia inicial, poderia até pensar, mas o estado hiperosmolar hiperglicêmico, ele não tem distúrbios aqui muito de ácido, né, ácido base, e assim, geralmente a glicemia do hiperosmolar é mais de 600, sabe? Cetoacidose diabética, né, diabetes tipo jovem, diabetes tipo 1, você já tem que pensar, se chegou no hospital, é cetoacidose. É uma complicação aguda do diabetes tipo 1. Então, tem basicamente três complicações agudas do diabetes tipo 1, que é a cetoacidose diabética, o coma hiperosmolar, que é mais do 2, na verdade, que é o idosinho que para de comer, mas eu tenho fica desidratado, e o hipoglicemia, pode ser complicações também da diabetes tipo 1, quando ele faz ali muito insulina, ou para de comer e toma insulina mesmo assim, então pode dar hipoglicemia. Insuficiência renal aguda, prescrever bicarbonato, isso, ele tem uma insuficiência renal aqui aguda, né, mas não faz bicarbonato. Não é isso, tem que hidratar, o problema da insuficiência renal dele é a hidratação. Dica, sempre que você tiver uma difusão da ureia por creatinina, para a vida, tá? Maior que 40, alguma literatura fala 20, certo? Você está diante de uma injúria renal aguda. Aí você precisa hidratar esse paciente, porque ele está precisando de volume. Aprendi isso na UTI. A gente sempre fazia isso na UTI. Então, só para vocês entenderem, né? Em relação ao diabetes mellitus, quais são as complicações agudas, né? Do diabetes? Eu tenho a hipoglicemia, que muitas vezes a gente esquece, mas já veio cobrando em muitas provas, a cetoacidose diabética, que era o caso da questão, que é comum no diabetes tipo 1, e o coma hiperosmolol, que é do tipo 2. E as crônicas? É uma nefropatia, neuropatia diabética, miopatia, pé diabético, retinopatia, por aí vai, certo? Já caiu uma questão com isso também, é importante vocês saberem. Se eu descubro um paciente hoje com diabetes tipo 1, eu vou fazer o rastreio das complicações quando?
Geralmente, esse paciente diabetes tipo 1, ele, assim que o pâncreas para de produzir a insulina, ele logo vai ter a crise e você vai dar o diagnóstico. Então, não deu tempo a afetar os órgãos. Então, eu vou fazer um rastreio anualmente, mas eu só vou iniciar 5 anos antes após o diagnóstico. Para ver se está nesse 5. Porque na hora que eu dou o diagnóstico, eu sei que ele acabou de faltar insulina para ele como um todo. Mas se for o tipo 2, aí você já tem que fazer anual e já vai fazer ali aquele monte de exame para investigar se ele não já tinha, porque a diabetes tipo 2 ela é silenciosa, né? Ela vai maltratando, maltratando, até você apresentar os 4P e vir com tudo. Então, aí, ó, respira aí, tá? Isso aqui eu quero que vocês aprendam. Para a vida e para a prova, isso cai muito. Para a prova prática, para a teoria, sempre cai. Então, cetoacidose diabética, você precisa dominar. O paciente vai vir com náusea, vômito, é um paciente com ou ele já tem um diagnóstico conhecido de diabetes tipo 1, ou a questão vai te dar a clínica, dizendo, ele não sabe ainda, mas ele tinha lá uma polidipsia, polifagia, e geralmente a cetoacidose diabética também pode ser desencadeada, deflagrada por uma infecção de garganta, infecção urinária, seja lá onde for. Então vai ter a respiração de Kussmaul, que é bem clássica, o hálito cetônico, vai ter essa dor abdominal, porque o sangue está muito grosso, certo? Aí, uso irregular da medicação também causa, os estresses, alguma medicação. E como é que você faz o diagnóstico? Você vai pedir a glicemia, pode ser capilar, ela vai estar, em geral, maior que 200, você já considera alterada para a cetoacidose diabética, tá? O pH vai estar diminuído, né, ácido, o bicarbonato tende também a estar diminuído, menor que 18, se não me engano, e você vai pedir um sumário de urina, ou corpos cetônicos séricos, né? Então, se ele tiver lá dizendo que ele tem cetonemia ou cetonúria, também você já fecha o diagnóstico. Então, para ser cetoacidose diabética, tem que ter esses 3 critérios que ele deu para a gente lá, né? Tá? E aí, como que você vai tratar o paciente na cetoacidose? Na cetoacidose diabética e no coma hiperosmolar, o que o paciente mais precisa é de líquido, não é da insulina, certo? Ele precisa de volume, o sangue dele está muito denso com aquele monte de glicose, tá? Então, o sangue está denso, tá o vaso, aí aqui tem as hemácias, né, e aqui, ó, tá cheio de açúcar, cheio de açúcar, tá? E esse açúcar, né, ele precisa, aí eu faço volume, para tentar diluir isso daqui, e eu vou fazer também, eu preciso fazer insulina, concorda? Porque eu preciso jogar esse açúcar que está aqui para dentro dessa célula, da hemácia, das células ali do sangue ou do tecido. Então, quando eu tenho aqui a célula e eu tenho aqui um monte de açúcar ao redor, na hora que eu jogo a insulina, essa insulina vem, se agarra aqui, entra para dentro da célula. Só que quando essa insulina entra, ela leva um parceiro com ela, que é quem? O potássio. Ou quando a insulina entra, não. A insulina entra, se conecta aqui à molécula de glicose, que é o açúcar, e a glicose entra para dentro da célula. Aí a glicose não anda sozinha, ela arrasta o potássio. Então, por isso que antes de fazer insulina para um paciente numa cetoacidose diabética, eu preciso avaliar quem? O potássio. Por isso que aqui ele dizia, ó, nosso potássio está baixo. Então aqui eu vou começar a hidratação, eu vou fazer esse volume, vou repor o potássio. Quando o potássio estiver nos níveis normais, é que eu vou iniciar a insulina. Porque se você faz a insulina aqui desse jeito, esse paciente vai diminuir o potássio e ele vai alterar o ritmo cardíaco. O potássio é muito importante para a contração cardíaca, para a condução elétrica ali, né? Então ele pode vir com ataque, arritmia, um ritmo de parada e morrer. Aí você matou o paciente,
né? Uma besteira dessa, certo? Não vai. Então, não esquece disso. Você só não vai repor o potássio se ele tiver maior do que o limite superior. Aí eu não preciso repor, já tem muito. Então, já posso ir direto com hidratação, já faço direto a insulina, tá? Mas, se tiver menor, eu vou começar a repor o potássio. Na hora que ela atingir os níveis normais, adiciono a insulina e continuo fazendo o potássio. Se ele tiver nos valores normais, mais aqui, principalmente para o nível inferior, então eu começo o potássio, mais a insulina para ir mantendo. Entender isso aqui, gente, isso é muito importante entender. Ficou claro? Questão dessa parte aí. Entenda para você não esquecer. Tem que entender. Aí depois esses detalhes, decorar, doses, não sei o que é que vocês vão fazer? Quando vocês forem estudar, fazer questões, fazer flashcards, aí vocês vão se atendo aos detalhes. Mas agora eu quero que vocês entendam. Né? Aí aqui está os resuminhos para vocês. Próxima questão. Paciente com 27 anos em regime fechado em uma penitenciária. Queixa-se de tosse há 2 semanas. Penitenciária, tá preso, tosse há 2 semanas. Beleza. Já tem que pensar em quem? Em quem? Quem que escreve aí? Que eu vou pensar. Sim, considera uma pergunta. Isso. Beatriz, você já acha que esse paciente, eu posso considerar ele como sintomático respiratório? Qual é a classificação de sintomático respiratório de uma forma geral? Tosse há quanto tempo? 3 semanas. Então, no adulto, na população geral, todo mundo, em tese, que tem tosse seca ou produtiva mais de 3 semanas, considera um sintomático respiratório, logo está indicado pesquisar tuberculose. Fazer ali o teste molecular, né, uma baciloscopia, se tiver esse carro. Só que eu já vi uma questão do INEP cobrando isso também. Presta muita atenção. Se eu estou diante de uma população especial, essa questão do sintomática respiratória, ele pode ter 1 dia de tosse. Eu já vou considerar sintomático respiratório e já investigo. Então, penitenciário, ambiente fechado, muita gente, um perto do outro, então é um ambiente muito propício para o bacilo, ele adora. Tá? Então, eu estou pensando aqui no sintomático respiratório. O que é que você vai fazer? Vou encaminhar para internação clínica, objetivando a rapidez no diagnóstico e garantir a segurança. Rapidez no diagnóstico, não sei. Solicitar uma radiografia de tórax, pesquisar laboratorial do Mycobacterium tuberculosis e garantir o tratamento em caso de positividade. Solicitar internação social, a fim de garantir o tratamento supervisionado, observado por 6 meses, caso seja confirmado a tuberculose. Aguardar a evolução com o uso de sintomáticos. Caso a tosse persista por mais 3 semanas, proceder à investigação. Isso aqui já está absurdo, né? Qual é a resposta? Ninguém? Não vi ninguém falando aí. Ninguém vai me dizer? B. Então, chegou um paciente, né, gente, que é sintomático respiratório, vamos ver se ele já tem a doença de fato. Então, eu vou pedir um raio-x para ver se já tem cavitação ali, já sei que o cara está com a TB ativa. Se tiver cavitação, está disseminando para todo mundo. Vou pedir o teste molecular, isso mesmo, Larissa. Peço o teste molecular, o Gene Expert. Posso pedir baciloscopia? Pode pedir para diagnóstico, mas hoje a gente tem um melhor, que é o teste molecular, que já vê o DNA. Quem sabe me responder? O teste molecular é usado para segmento do paciente com tuberculose? Sim ou não? Escreve aí N ou S. Todas as perguntas que eu estou fazendo aqui, galera, são perguntas que eu já fiz prova com elas. Pode vir para vocês. Então, eu vou lembrando aqui, já vou fazendo, jogando para vocês já anotarem aí, porque isso cai, essas pegadinhas assim, cai na prova. Para segmento, não. Por quê, Fábio? Porque
o teste molecular, ele identifica o DNA do bacilo, né? Você concorda que na hora que eu estou tratando o bacilo, eu estou matando as bactérias ao longo do tratamento e ele sempre vai dar positivo. Só que a baciloscopia, ela vê o bacilo todinho, com a parede celular dele lá, ele bonitinho. Então, para segmento, eu avalio baciloscopia. Para diagnóstica, que eu posso fazer o TRM, tá? Então, só para lembrar, né, todo paciente com 3 ou mais semanas eu classifico como sintomático respiratório, sinais de sintoma da tuberculose, a tosse, que pode ser seca ou produtiva, febre vespertina, perda ponderal. Tem isso no paciente, você tem que pensar em tuberculose. Tá? E aí lembra das populações privadas de liberdade, principalmente para a gente fazer aquela investigação diagnóstica, né? Então, profissionais da saúde, pessoa com HIV, tá? População privada de liberdade, população de rua, indígenas, né? Ou alguém com contato com resistente, a gente tem um cuidado a mais. Como é que eu faço o diagnóstico? Eu posso pedir o teste molecular, baciloscopia de escarro. E vou solicitar, já que eu já vou investigar tudo isso, vou pegar aquela amostra, já solicito também a cultura de escarro com teste de sensibilidade, né? Isso vai me dar mais certeza ainda, isso demora a vir, então você nunca vai, as questões sempre, não, tenho que esperar a cultura com teste de sensibilidade para fazer o tratamento, não, gente, uma cultura, o bacilo ele é preguiçoso, ele demora a crescer, então ele vai demorar. Então, se a pessoa tiver, ela vai sair mandando bacilo para todo mundo, contaminando todo mundo, não vai esperar. Se por acaso a baciloscopia ou a cultura deu negativa, aí suspende e trata o que é. Mas vai fazer. Deu teste molecular positivo, vai fazer começar o tratamento. E lembrando que o teste molecular rápido, né, ele já também fala pra gente se aquele bacilo tem ou não resistência à rifampicina, tá? Mas mesmo assim a gente pede atenção porque esse teste vai ser muito melhor. Beleza? Isso também já foi cobrado. A resistência à rifampicina, né, ela é detectada, né, se, por exemplo, aí vamos supor, fiz o teste molecular, deu positivo e disse que tinha resistência à tuberculose. O protocolo é solicitar um novo teste molecular para ver se realmente tem resistência. Vai já solicitar também o teste de cultura com teste de sensibilidade para ser feito com maior coragem no laboratório. E aí já caiu isso aqui. O que é que eu faria? Como ele tem uma resistência à rifampicina, eu não vou ficar com ele na UBS. Eu vou encaminhar ele para um especialista para dar seguimento ao tratamento dele. Claro que eu vou acompanhá-lo, mas ele vai ter que ser passado por um especialista. É um detalhe que eu já vi sendo cobrado numa prova, e pode ser isso, porque tuberculose sempre cai na prova, né? Sempre. E já não tem mais nenhum que eles cobraram, então eles vão ter que buscar detalhes, então fique ligado nisso. Então aqui é o raio-x, né? Quando eu tenho uma cavitação, geralmente é mais no ápice, como aqui, ó, mas não é obrigatório ser no ápice, tá? Pode ser no médio, então depende. E o tratamento, né? Esquema básico é 6 meses, que é o RIP, a fase intensiva são 2 e 4 meses de fase de manutenção. Lembrando que criança menor de 10 anos, eu não posso fazer o entubotolho, porque ele causa neurite óptica. O olho da criancinha pode ela ficar vendo vermelho, ela acha que é bonito, aquilo aí não vai nem avisar. Então você não faz, por esse risco aí da neurite óptica. Mas, o detalhe, se for uma TB meningia ou osteoarticular, você vai fazer um RIP por 12 meses. O que varia aqui no caso é só a fase de manutenção, que vai ser 10 meses. E se for uma TB meningia, além da RIP, você pode associar ali o corticoide para fazer a modulação inflamatória nesse início, né? Por 1 a 3 meses. Detalhes, mas vocês vão aprendendo isso aos poucos. Tá? Lactente com 6 meses, vamos lá. Lactente, 6 meses, sexo masculino, foi levado à unidade básica de saúde com história de tosse, espirro, obstrução nasal, coriza, febre, com 3 dias. Tem febre. E na evolução tinha chiado no peito de espineia.
antecedentes pessoais, 2 episódios de rinofaringite desde o nascimento, que foram autolimitados e com boa evolução. A mãe é asmática. Ao exame físico, o paciente apresentou frequência respiratória de 56, taquipneia, né? Tiragem de fúrcula e subcostal, isso não é bom. Tempo expiratório prolongados, sibilos difuso, opa, isso aqui é importante demais para a gente fazer fechando esse diagnóstico. Saturometria 88, então tá aí por saturando. Sem alterações no restante do exame. A radiografia evidenciou hiperinsuflação pulmonar. Hiperinsuflação pulmonar é diferente de infiltrado intersticial do parênquima. Considerando a situação descrita, a opção que apresenta respectivamente o diagnóstico e a conduta adequada. É um resfriado? D, C. Certo. Resfriado comum, ninguém tá achando, né? C. Vamos lá. Então, ó, eu tenho uma criança de 6 meses. Isso já tem que me chamar a atenção. Tá? Aí, essa criança, ó, ela começou ali, ó, com a tosse, um espirro, uma obstrução, coisas aqui, na via aérea. Então, ela começou com a IVAS, um resfriado, certo? É uma bronquiolite viral aguda, tá? Olha o jeitão da bronquiolite. Geralmente, a bronquiolite, por definição, é o primeiro episódio de sibilância numa criança menor de 2 anos, né? Então, quando é uma criança ali menor, não dá para você até então diagnosticar um asma nesse momento aí. E aí, se ela vai tendo frequentemente ali até 2 anos, você chama de criança sibilante. Mas o primeiro episódio é a bronquiolite viral aguda. Então, geralmente vai ser uma criança que ela entrou em contato com o vírus, aí esse vírus chega aqui nas vias aéreas dela superiores, aí ela começa a ter uma coriza, aí esse vírus do nariz, ele desce mais um pouquinho para a faringe, aí ela começa a ter dor na garganta, fica mais irritadinha, uma tosse, aí esse vírus vai descendo pelos brônquios, os brônquios principais, bronquíolos, e vai chegando até os bronquíolos finais, inflamando a parede desses bronquíolos. Como ela inflama a parede de todos os bronquíolos é pequeno, na hora que quando ele puxa o ar até entra, mas quando ele vai colocar esse ar para fora, esse ar tá com dificuldade, porque a luz do bronquíolo é muito pequena, então vai ter dificuldade, tem o sibilo, né? Também. E aí, por isso que o pulmão fica hiperinsuflado, que ele retém, o ar entra, mas tem dificuldade para sair. E por isso que eu tenho um sibilos difuso, porque todos os bronquíolos estão afetados pelo vírus. O vírus, quando vai descendo, de célula a célula, ele vai para o pulmão todo. Então é sibilos difuso. Todos os bronquíolos deles estão inflamados, a parede super grossa, e a luz do bronquíolo, do alvéolo, ou do bronquíolo, muito pequena. Isso é muito importante. E aí, mais importante do que você dar o diagnóstico vai ser o tratamento. Porque sempre na questão, no item A, vai te dizer que você tem que fazer broncodilatador. Então, na bronquiolite, leva isso para a vida. Para a prova vai ser sempre isso. Na bronquiolite viral aguda, não faço corticoide, não faço broncodilatador, certo? O que eu vou fazer é tratamento de suporte. Se ela está com hipossaturando, eu vou dar oxigênio. Se ela está evoluindo com piora, se eu dou oxigênio e não melhora, eu vou ter que entubar, certo? É viral, não tem o que fazer. Qual é o principal vírus? Vírus sensicial respiratório. Por isso que a gente tem as medidas de prevenção. Hoje tem a vacina para gestante, a partir de 28 semanas, né? E tem o palivizumab, que caiu na prova de 2005.2, na verdade, e tem o nervizumab, que é o melhor do que o palivizumab, que também é por recém-nascido. Então a gente tem, por ser tão grave, a gente tem profilaxias na gestação, né, que é a vacina lá, e tem 2 anticorpo monoclonal ali quando ele nasce, tem o nervizumab e o palivizumab. O nervizumab
tá indicado para qualquer para todos os RNs ali no primeiro ano de vida, né? E o palivizumab tem aquelas especificações. Crianças recém-nascidas menor de 29 semanas, com cardiopatia e por aí vai. Beleza? Então aqui eu não faço, ó, as questões vão. Por que que não é asma, Fábio? Porque, por definição também, né, asma a gente vai ter considerado a criança lá, uma criança já mais velhinha, digamos, 5 anos, 6 anos. Hoje, com a novo Gina em 2025, você já consegue, por alguns achados lá, você já consegue fazer o diagnóstico. Vocês devem ter visto a aula de asma, tá bem detalhado lá, né? Alguém viu a aula de asma, gente? Deu para entender bem, Leonor? Eu vou até rever essa aula. Pronto. Gente, asma vai vir com tudo. Sempre vem, mas teve essa atualização muito importante, então vai vir. Vai vir questão, certo? O que é que o INEP ama? Ai, Fábio, asma é muito difícil, não sei fazer, não sei. O que é que você vai estudar pelo menos de asma? Você tem que saber a crise. Tratar uma crise asmática. Você jamais vai poder ir para uma prova sem saber tratar uma crise asmática. Identificar uma crise asmática e tratar. Né? Ah, eu não sei fazer o diagnóstico, os steps. Tá, vamos por parte. Primeiro trata a crise, depois tu vai dar o diagnóstico, fazer, né? E é isso, gente. Isso é estratégia. Primeiro a gente vai para o que mais cai, depois é o que pode cair com menos intensidade. Então, quando eu falo, ó, não posso ir sem saber isso aqui, é porque você é prioridade máxima. No li para 30 anos com diagnóstico de tá acabando, tá? Prometo. Primeiro dia eu não queria assustar, mas acho que, não sei. No Lipra de 30 anos, com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmicos, né? Ela tem histórico recente de trombose venosa e ela apresenta ciclos menstruais prolongados de 8 a 10 dias e tem um sangramento intenso. Isso aqui é muito importante. E cólicas muito forte. Ela contraindica um tipo de dispositivo que é muito importante, que é o primeiro que você vai pensar, buscando orientações sobre o método que ela quer fazer, né, que ela pode fazer ali. Ela tem trombose venosa, isso que você tem que saber, e tem sangramento intenso. Então, o que é que ela pode fazer? Considerando o critério de elegibilidade lá da OMS, né, para uso da anticoncepção e o quadro clínico, qual a melhor opção de contracepção? DIU de cobre, levonorgestrel, o injetal mensal ou combinada contínua? Quem sabe? Ninguém? B. Vocês sabem que métodos contraceptivos é um tema que está em toda prova. E não é só uma questão, não. É mais de uma. Então, esse é um tema que você vai estudar uma vez, vai estudar 2 vezes. Eu sempre vou estar trazendo questões desses temas de alta incidência, tá? Então, não se assusta, porque eu não estou sabendo de nada hoje. Tá, você está começando agora, se você já soubesse tudo, talvez você não estivesse nem aqui, né? Não desespera. Fica comigo, daqui a 3 meses você vai me falar alguma coisa. Beleza? Eu sei que deve ter muita gente já aí, né, sofrendo por antecipação. Não sofra, tá? Então, gente, o que é que vocês acham? Vamos falar um pouquinho de. Presta bem atenção nisso aqui. Cara, eu tinha muita dificuldade com isso, sabe? Teve uma época que eu me dediquei de fato, eu vou aprender isso, porque eu tinha estacionado nas minhas questões e eu não estava evoluindo. Então, nas minhas estatísticas de erro, uma das questões que eu mais errava era essa. Eu disse, cara, agora eu não vou mais, não tem mais como fugir, vou ter que aprender isso o mínimo possível. Então, assim, tem essa visão geral aqui e o outro que eu vou mostrar e já vai ajudar muito vocês, tá? Então, assim, a primeira coisa quando a gente fala de métodos contraceptivos, a OMS ela pegou todos os métodos e classificou em 4 categorias, certo? Aqueles métodos que são de boas, você pode usar à vontade,
Tem aqueles que você pode usar, mas ele tem risco, mas o benefício supera os riscos. Tem aquele que é o categoria 3 que você não deveria usar, mas em algumas situações o benefício ainda supera. Então, diz que é uma decisão pactuada com o paciente. E tem aquele categoria 4 que você não pode usar de jeito nenhum, tá? Dito isso, aí todos os. Por isso que ele perguntou, critério de elegibilidade lá. Então, tem questões que perguntam, método tal, é categoria o quê? Então, assim, precisa saber isso aí. E aí pensa assim, ó, vamos botar as caixinhas para funcionar ali. Vamos dividir os métodos concebidos em caixinhas. Assim que eu aprendi, assim vocês vão aprender também. Então, tem todos os métodos. Eu vou ter aqueles irreversíveis e reversíveis. É o primeiro divisor que a gente vai fazer. Os irreversíveis são os mais fáceis. Eu tenho basicamente 2 atualmente, que é a vasectomia para o homem e a lecadura tubária para a mulher. Esses são os métodos que a gente tem irreversíveis. Basicamente, a gente não tem muita questão sobre eles. Mas aí eu tenho os métodos reversíveis, né? Aí dentro dos reversíveis eu tenho aqueles comportamentais, que é a temperatura basal da mulher, o ognatus no muco cervical. Esse aqui, muito pouco questão sobre isso. Muito pouco mesmo. Os métodos de barreira, também muito pouquinho, tá? Eu nem vi, nunca nem lembro de ter feito questões sobre métodos de barreiras, tá? Mas o que cai muito é os dispositivos, né, intrauterinos, ou também agora tem uma outra classificação que é os LARCs, que são de longa duração, que aí eu adicionaria aqui ao Implanon, né, certo? E aí eu tenho esses dispositivos intrauterinos, que é o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele sempre vai ser aquele que tem menos risco para a mulher, exceto em algumas situações. E o DIU de levonorgestrel, que ele também é menos ruim, é de progesterona, né? Ele também é menos ruim, porque tem um efeito mais local do que os hormonais sistêmicos, né? Então, beleza, esses são os dispositivos intrauterinos, e adicionaria aqui o Implanon, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. E aí eu tenho os hormonais. Aqui é que mora o problema. Aqui é que você tem que queimar a pestana mesmo. Então, no hormonal, eu vou dividir os hormonais em 2 grupos. Eu tenho aquele que é combinado com o quê? Eu tenho uma progesterona mais um estrogênio. Esse é o vilão. Você só faz se for o jeito, tá? Tem esse estrogênio no meio, você já tá sabendo que boa coisa não é. Pensa assim. Então, tá numa questão, tá na dúvida que colocar, não bota nada combinado, não. Se tiver DIU, eu já vou no DIU. Mas, assim, é quando você não sabe de nada e vai chutar, né? Mas o combinado sempre é um que não é um dos melhores. Então, combinado é progesterona mais estrogênio. Geralmente ele é o que tem mais contraindicações. Você já sabe que você vai ter que decorar tudo aqui das contraindicações. Tem que saber. E tem só os progestágenos, que são hormônios, mas eles são mais bonzinhos do que o combinado. Então aqui eu tenho só a progesterona, a pílula, né, de progesterona, o injetável trimestral, o implante subdérmico de etanelgestrol, que aí seria o Implanol, que eu estava falando aqui, mas ele está dentro dos progestados, o implante subdérmico. E o DIU de levonorgestrel, certo? Também fica aqui nos hormonais, porque apesar de ser intrauterino, ele também tem uma pequena absorção sistêmica, certo? Então tem uma progesterona ali entrando para o organismo. Então isso aqui tem que saber essa diferença para tu não ficar confundindo na hora das questões. Então, o que você precisa saber, esses hormonais e esses aqui. Isso aqui tem que saber. Esses outros não cai tanto. E aí, nossa questão, deixa eu ver aqui. Antes de falar dos DIU, vamos falar disso aqui, ó. Se tem uma coisa diante de métodos contraceptivos que você precisa saber, é essas benditas contraindicações. Bota na parede, no espelho do banheiro, na pia para ver toda a vida. Eu tava na pia, assim. Porque isso aqui cai demais e é muito chato para você decorar, né? Então, quando a gente fala de métodos combinados, você precisa decorar pelo menos as contraindicações absolutas, porque tem absoluta e tem relativas,
mas decora pelo menos essa aqui, você tem essa obrigação. Então, se é uma mulher que vem querendo fazer o uso de anticoncepcional, tem TVP prévia ou atual? Teve TVP uma vez na vida, já não pode combinado. Vocês vão ver que no progestágeno, se ela teve no passado, não contraindica, não é contraindicação absoluta. Então, TVP prévia ou passado é só para o combinado, que é contraindicação absoluta. Então, alguma trombofilia, AVC, infarto, você não vai fazer. Isso aqui, ó, ama. Mulher com enxaqueca com aura não vai tomar estrogênio. Não pode fazer combinado. Isso aqui tem que saber, tem que saber. Enxaqueca com aura, enxaqueca sem aura, relativo. Mas com aura, não pode. Mulher que fuma, se ela tem mais de 35 anos e ela fuma mais de 15 cigarros, é absoluto, tá? Agora, se ela fuma menos de 15 cigarros, né, por mais que ela tenha ali uma idade mais... E se ela tem uma pressão controlada, é relativo. Aí vai impactar com ela. Se ela tem uma hipertensão descontrolada, não é só ser hipertensa, tem que estar descontrolada, certo? Grave, né, que possa ter lesão de órgão-alvo, não pode. Enxaqueca com aura, de novo aqui, ó, de tão importante que é, eu tenho 2 vezes. Câncer de mama atual, lactante menor que 6 semanas, doença hepática grave, menor de 21 semanas pós-parto, menor que 6 semanas pós-parto em lactantes, né? Menor que 21 em não lactantes, né? E em lactantes só depois das 6 semanas. Beleza? E assim, nenhum dos métodos contraceptivos eles contraindicam o CA de ovário. E aí, quando a gente vem aqui para os LARCs, que são os dispositivos de longa duração, tá? Se tiver uma questão falando assim, qual é o melhor método contraceptivo para um adolescente que está na sua UBS, quer um método contraceptivo, qual é o melhor que você vai indicar para ele? Um desses aqui, um dos LARCs. Ou DIU de cobre, hormonal ou implanão. Por quê? Porque adolescente é irresponsável. Se vai dar um remédio para ele, ele não vai tomar na hora certa, vai achar que isso aí não serve para nada, ou que tomar uma hora antes não vai dar em nada. Então você vai dar LARCs, tá? Já vi questões assim também. Aqui, ó. Então tem que saber que o DIU de cobre, ele é o melhorzinho, mas ele tem uma ação irritativa, inflamatória e espermicida. Então, na hora que eu coloco o DIU de cobre ali, aquele cobre ele vai irritando o útero, deixa um ambiente mais hostil. Então, quando o esperma vai chegando ali, ele acha aquele ambiente muito hostil e aí ele acaba morrendo por ali mesmo. Então, tem um processo inflamatório. Então, por isso que se já tem um útero que sangra demais, que já é todo zoado, você tem uma indicação, uma contraindicação do DIU de cobre. E é por isso que nessa questão aqui, ó, ela tinha trombose venosa profunda. Já teve, né, recente. Então, eu não posso dar nada combinado. O mensal é combinado. Certo? Trimestral é só progesterona. Então ficaria esses dois. Aí como é que eu vinha para cá? Porque como ela tem sangramento e cólicas fortes, se eu colocar um DIU de cobre que vai promover uma inflamação maior ainda daquele útero, que já está ruim, vai piorar. Então uma das poucas contraindicações para o uso do DIU de cobre, gente, é justamente isso. Esse sangramento excessivo, né? E e essas cólicas muito fortes, porque se você coloca o DIU de cobre, ele vai aumentar isso, tá? Diferente do DIU hormonal, que não causa essa inflamação, ele libera hormônio ali na cavidade, então protege mais, ele até diminui esse sangramento, tá? Então, aqui o DIU hormonal, ele pode durar 5 anos, tem até uma atualização agora da Sociedade Brasileira aí de Ginecologia, que tá aumentando até para 8 anos, se eu não me engano, é o DIU hormonal. Mas
não é nada oficial, assim, não vi nada do Ministério falando isso, mas 5 anos ele vai durar. Aí eu tenho o Mirena e o Kailena, fala, certo? E a ação dele faz um atrofiamento do endométrio e espessamento do muco. Aí o muco fica espesso, o esperma não entra. Vantagem, ó, capacidade de reduzir sangramento menstrual. A nossa paciente tinha o quê? Sangramento excessivo. Então, ele melhora. Então, precisa dar uma lida isso aqui com mais tranquilidade, né? Como ele é só progesterona, a única contraindicação de fato absoluta é câncer de mama atual, certo? Essa é a única. Implante subdérmico durante em torno de 3 anos, que é o que mais precisa saber. E aí aqui tem casos raros, né? Gestação com DIU. Usava DIU, usou gestação. Vai retirar o DIU? Não, descarta a gestação. Primeiro você vai descartar a gestação ectópica. Se a gestação, descartei, é uma gestação tópica. Então você pode retirar o DIU se for menor que 12 semanas. E o fio lá do DIU, quando você coloca, ele fica com um fio para fora do colo do útero. Esse fio tem que estar visível. Aí você vai lá e só puxa o fio, né? O técnico tem que ser. Mas, se ele tem mais de 12 semanas e o fio não é visível, aí você vai manter o DIU e vai falar para a mãe, né? Olha, tem algumas complicações, pode estar bolsa rota prematura, né? Pode ter infecções ali perto do parto, pode ter parto prematuro, várias coisas, tá? Aí você já deixa ela pronta. E contraindicação absoluta para o DIU aqui de cobre, né? Infecções pélvicas, né? Atual, né? Se o paciente tem uma DIP, uma doença sexualmente, você não vai colocar. Mas se ele tem DIU e tem a DIP, não tem indicação de você tirar o DIU naquele momento ali, não. Tá? Se a mulher, não, mas eu quero tirar, você vai fazer antibiótico terapia por 24 horas, 48 horas, aí depois você marca de tirar. Tá? Distorção da cavidade uterina, então se a mulher tem muito mioma, não pode. Tuberculose pélvica, infecções, aborto infectado. Se a mulher teve um aborto, ela pode botar um DIU, um aborto inevitável, que não tinha nem nada de infecção, pode colocar o DIU? Pode, aproveita que o colo está aberto e já bota lá dentro. Certo? Beleza. Aqui, né, se for relativa, aí tem a questão 48 horas a 4, uma coisa que eles cobram muito, tá? Eu já vi algumas questões de prova, quando que você pode ali fazer o DIU, né? Ou você, no pós-parto, ou você faz até 48 horas após o parto, né? Que aí ele teve o bebê, o colo tá aberto, você vai fazer ou até 48 horas, ou após 4 semanas. Decora isso aí, decora, porque já vi várias questões cobrando isso. Então, nas primeiras, eu posso fazer o DIU pós-parto? Posso, mas tem que ser até 48 horas, ou após 4 meses. Se eu fizer nesse intervalo de 48 a 4 semanas, o risco de expulsão desse DIU é muito maior. Para frente. Última questão. Prometo. Adulto jovem, sexo masculino, vê na unidade básica de saúde, relata dor e ardor no ânus. Ele está com dor anal e um ardor. E tem um sangramento vivo em pequena quantidade ao evacuar com esforço. Então, quando ele evacua ali com esforço, tem pequeno sangramento. E as fezes estão endurecidas. Nega tumoração perineal. Não tem tumor, isso é muito importante. Não tem tumor, já descarto uma coisa aqui. Portanto, ele é portador de constipação crônica e tem um diagnóstico recente de Crohn. E exame geral sem alterações. Qual é o diagnóstico mais provável? D, Fábio? Hã? D? Israel, não tinha nem visto ainda, homem. Cadê você?
Hoje tô em silêncio, mas tá Né? bom. Não, eu já ia mandar mensagem, sabe, quando eu acabasse aqui, né? Eu amo, você já perdeu o primeiro dia, como assim? Não, tô aqui É. desde o início. Ah, tá. Pega no pé. Então, assim, ó, se eu tenho ontem eu dei essa aula de doenças artificiais pro pessoal da segunda fase, é bem legal. Não sei se alguém de vocês entrou. Quem entrou já vai estar manjando isso aí. Então, assim, quando eu tenho um dor no reto, assim, dentre as doenças artificiais que causam, as que têm a tendência a causar dor é mais o abscesso e fissura. Às vezes a hemorroida externa trombosada, mas aqui nada de hemorroida. Então aqui ele tem uma dor e tem um ardor e tem um sangramento vivo, né? Então, fístula tem dor? Não tem dor. Então, vou cancelar. A fístula, geralmente, ela pode ter um pequeno sangramento, mas a queixa do paciente é que ele teve um abscesso no passado, e aí depois vem com essa fístula. E a queixa é, tá saindo uma secreção purulenta, na região perianal, a calcinha tá suja de uma secreção com odor de fezes, de cocô, desagradável, por mais que limpe, ela sempre tá suja ali. Então, isso é a fístula. E tem essa história prévia de um abscesso. Tem algumas doenças, como o próprio Crohn, ele colocou aqui para te confundir também, que é comum causar fístula perianal, né? Crohn é uma doença que causa fístula, certo? Mas aqui não é fístula, porque tem uma dor. Então, provavelmente, essa fissura anal, aí o dor sobra quem? Abscesso e fissura, que é o que tem mais dor os dois. Só que o abscesso, geralmente, ele é o abscesso, infecção, né? Geralmente tem um quadro, vem uma dor perianal com um quadro de febre associada. Mas para tu descartar esse aqui, qual é o achado que ele me descarta o abscesso? Nega tumoração perianal. Então, se fosse uma dor perianal pelo abscesso, na hora que eu fizesse o exame físico, eu ia, na maioria das vezes, principalmente o abscesso perianal, que é o abscesso mais comum, você ia sentir, certo? E não tem, ele negou que tem, então descarto essa também. O cisto pilonidal não teria nada a ver ali com fezes endurecida, na hora que evacuar vai doer, né? O cisto pilonidal ele fica na região mais do sacro ali, é um cisto bem chato, e o tratamento é sempre cirúrgico, não tem essa dor muito relacionada com as fezes não, tá? Então, é de fato uma fissura anal. Beleza, e é uma doença artificial que é muito importante que vocês saibam, né? Doenças artificiais não dá para ir para essa prova sem saber, por ir para a prática é uma aposta muito importante. A gente vai ter essa aula, eu vou fazer também com vocês, né? A gente faz um apanhado geral das doenças artificiais e tem que saber. Então, o que é que eu quero que vocês saibam minimamente de fissuras anais? Então, fissura anal, ela geralmente ela vai se localizar na linha média posterior, é a maior parte delas. Se for diferente desse local, já pode ir pesquisando outros diagnósticos, como o próprio com HIV, TB, retal, doença de Crohn, né? E ela pode ter ali só 10% na parte aqui anterior, mas em geral vai ser posterior. E aí, geralmente, o quadro clínico né, a fissura. Quais são os fatores que são deflagradores? Por exemplo, o paciente que é constipado, as fezes endurecidas, na hora que a fezes passa aqui pelo o esfíncter anal interno, ela traumatiza e gera essa fissura. Pode ser também, ele foi fazer uma colonoscopia, e aí na hora que foi inserir o objeto, o colonoscópio lá e tal, pode traumatizar, causar uma fissura. Pode ser numa relação sexual insertiva, né? Na hora da penetração e causar a fissura. Então, a questão, ela pode trazer esses dados, né, de história do paciente para te fazer também pensar em fissura. E aí ele vai vir também com a dor. Na hora que as fezes vai sair, que bate aqui, a gente sabe que a parte externa ali, abaixo da pectina, é uma circulação, inervação somática, então ela sente muita dor, é muito sensível essa dor, ou esse local. Então sente muita dor. E aí, para fazer o diagnóstico, basta fazer a inspeção.
Ah, detalhe. Além da dor, ele pode dizer que tem um sangramento, principalmente no papel higiênico. Como é que ele, após o ato as fezes, ele vai fazer limpeza do ânus e aí ele vê no papel um sangue, diferente da hemorroida interna, principalmente, que o sangue pinga no vaso, sabe? Então aqui é um sangramento vermelho vivo mais discreto, ele só vê no papel higiênico. Então, toque retal, muitas vezes ele não faz, porque tem muita dor, não vai aguentar aqui. E aí eu posso classificar essa fissura em aguda e crônica. Então, menor que 6 semanas, ela é aguda, tá? A gente vai fazer ali medidas de higiene dietéticas, pedir para fazer banho de assento, beber muita água, fibras, frutas, comer, né? E banho de assento com água morna. E você, como ele está com muita dor, você faz um anestésico local nessa região, um gel de lidocaína 2%, por exemplo. Agora, se for crônica, é porque ela vai ter a tríade da fissura crônica. Qual é essa tríade? É a fissura, aqui é a fissura, né? Aí ela vai lá para dentro. Aí aqui eu tenho um plicoma sentinela, ó, que começa aqui, como se estivesse pastorando a fissura. E lá dentro, certo? Lá na linha pectínea, eu vou ter a papila hipertrófica, certo? Então, essa é a tríade de uma fissura crônica. Então, a questão pode trazer isso. Qual a tríade? Já vi questões. Qual a tríade da fissura crônica? Essas três, tem que saber. Visualiza, para você não esquecer, ou ter ser mais difícil. E aí, na crônica, muda um pouco o tratamento. A gente vai fazer medidas de higiene dietéticas. Eu posso fazer uma esfincterectomia química, tá? Aí, essa esfincterectomia química, o que eu faço? Eu faço nitrato, bloqueador de canal de cálcio aqui esse esfíncter anal, que está bem contraído. Se ele está muito contraído, o sangue não consegue chegar bem aqui na fissura. Se não chega sangue, não chega oxigênio, não chega nutrientes, então logo eu tenho dificuldade de cicatrização. Então, você fazendo um relaxamento dessa região, o sangue melhora a vascularização, chega mais nutriente, cicatriza. Se com um tratamento, né, químico ou botox também é feito, não resolveu, aí a gente vai para esfincterotomia interna lateral. Então, aqui está o esfíncter anal interno, né? Tem o interno e o externo. E aí você vem aqui na lateral e faz corta até no máximo 30% das fibras do esfíncter anal interno para diminuir essa tensão. Feito isso, ela vai relaxar, melhora a vascularização. Então, o problema dessa cirurgia é o quê? Se ele cortar mais do que 30%, pode causar incontinência fecal. Beleza? Entenderam? Então, sempre lembrar, né? Se o paciente vem com dor súbita, estava aqui do nada uma dor súbita, aí você faz a inspeção, tem lá um trombose hemorroidária, que é na hemorroida externa, essa trombose hemorroidária. Aí, menor que 48 horas, você faz a incisão do coxinha hemorroidário que tem um trombo. Maior que 40 horas, só medidas ali, né? Analgesia, banho de assento. E dor evacuatória em corte e fissura. Dor mais febre, dor anal, né? Aqui. Abscesso. Secreção crônica, sem dor, fístula. Sangramento, que pinga ali na hora que vai fazer a evacuação, hemorroida interna. A hemorroida interna não tem dor. O tratamento, inclusive, quando você faz ligadura elástica, não precisa anestésico, porque a inervação lá na cima da linha pectínea não sente dor. Então você faz um laboratório mesmo, né? Até eles colocam uma anestésico, mas não precisa, e aí faz a ligadura elástica, tá? Tô falando isso porque eu já fiz uma questão também que dizia, e eu achava um absurdo. Como é que não vai ter um anestésico local, não sei o quê? Não precisa, certo? Por isso que eu estou reforçando isso para vocês. Então, tudo que eu reforço é porque eu já vi cair e pode vir na nossa prova. Ó, 10h30, finalizando aqui a nossa aula. Queria saber
de vocês, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa assim que, como eu falei para vocês, gente, a parte de teoria vocês vão ter no módulo, porque no módulo eu explico tudo com calma. Aqui, o meu objetivo com vocês é ver o máximo de temas possível. Eu sei que às vezes pode parecer rápido, mas é porque eu quero até nesse tempo pegar tudo. Eu não quero que você saiba nada. E lembrem-se, esses temas mais importantes eu vou repetindo, tá? A gente vai fazer outras questões de pneumonia, outras questões de doenças oficiais, vamos fazer várias. Então, assim, não desespera. É muita coisa. Eu sei que a gente está começando a estudar agora. Não desespera. Confia no processo, passo a passo, e a gente vai chegar lá. Certo? Tá desesperada, fala comigo, manda mensagem, né? Eu queria só assim um feedback, na verdade, se esse formato que eu estou pensando aqui de questão tá, tá legal, assim, eu gosto de trazer ali um pouco da teoria para vocês entenderem um pouquinho, assim, mas a ideia não é realmente dar aula. A gente pode ir continuando assim e ver como é que vai evoluindo, porque isso também é dinâmico, gente. Eu vou trabalhando aqui conforme eu vou sentindo a necessidade de vocês. Então, preciso que vocês vão me falando, respondendo, até para ver o nível de teoria que você já tem, o que não tem, o que eu vou focar mais e menos. Então, interaja, que é para eu poder ter um diagnóstico real de vocês, assim, e, e poder trabalhar dentro da falha de vocês. Essa é a ideia aqui. Ótimo, que bom, Jéssica. E aí, assim, toda quinta-feira vai ser assim, né? Nessa resolução de questão, uma coisa mais dinâmica. Quero muito que até daqui a pouco você esteja interagindo mais, ligando o microfone, falando, fazendo alguma dúvida ali, para a gente ficar mais interagindo. Mas não quero que seja chata a aula, eu quero que a gente participe. Beleza? E dúvidas, manda para mim, manda lá no grupo, tá? Doutora Luana chegou, né? Oi, A doutora gente. Luana que vocês perturbam, né? Que faz parte aí de a gente estar com vocês nessa. Então, a Luana é o coração. Então, vocês podem perturbar ela. Ela vai falar um pouquinho para vocês um negócio muito importante da plataforma, gente. Espera só um pouquinho, está acabando. O doutor quiser parar a gravação É, e depois a gente fazer uma gravação também da plataforma, que aí deixa salvo qualquer coisa, depois ficar